Olá, eu sou o Cris Campos, ator, diretor, professor de teatro, agitador cultural, trabalhador da arte, da cultura e da educação. E hoje eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história, né? Esse vídeo é para traçar um pouquinho essa trajetória de 23 anos. É isso mesmo, né? Estamos aqui em 2020 e então nós vamos voltar. Eu quero convidar você a voltar comigo para 1997, quando tudo começou. Naquela época eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 42. Eu tinha 19 anos e estava no segundo ano do curso de Direito da Universidade de São Francisco, aqui na minha cidade. E naquele momento eu estava preocupado com a qualidade da minha comunicação, né? Como um profissional da área jurídica, eu sentia que o advogado deve se comunicar bem, deve falar bem, para defender bem, né, os interesses dos seus clientes. Então eu queria trabalhar a minha timidez, eu queria trabalhar a minha comunicação. E aí, nesse momento, eu vi um cartaz de um curso de teatro ali da universidade. Fiquei interessado, achei que seria um bom caminho, né, uma boa maneira de trabalhar essas questões que eu tinha. Então, eu me inscrevi nesse curso ali da universidade, era um curso básico, né, para iniciantes. E comecei o curso e logo fui ficando muito tomado por tudo aquilo, né? Logo fui ficando apaixonado. E foi no comecinho do ano ali, por volta de abril, eu estava nesse primeiro grupo, e aí uma coisa foi levando a outra, as pessoas foram vendo meu interesse, falando, olha, tem um curso em tal lugar, tem um grupo nesse lugar, tem um grupo no outro. Então aconteceu que eu comecei em abril, e chegou ali para agosto, setembro, eu já estava em 4 grupos diferentes, né? Em todos eles ensaiando peça, né? Fazendo coisas, agitando a cultura aqui da cidade. E então foi esse primeiro grupo da Universidade de São Francisco. Logo eu fui para um outro grupo do Teatro da FESB, onde o pessoal estava montando Molière, né? Eu comecei a ter contato com uma dramaturgia mais desenvolvida, digamos assim, né? Uma dramaturgia mais consagrada, aprendendo muito ali também com improvisação, com máscaras, né? Com a comédia dell'arte. E dali também eu fui para outro grupo onde fizemos uma peça chamada O Buchicho, né, uma brincadeira a partir do Hair, do musical Hair. E também fui fazer logo uma peça infantil que foi O Casamento da Dona Baratinha. E essa peça, ela foi a primeira que eu comecei a excursionar, né, comecei a rodar bastante com ela, apresentando em várias escolas. E foi a primeira vez que eu comecei a ganhar os cachezinhos, né, comecei a tirar algum dinheiro com o meu trabalho. E no mesmo ano, onde o negócio me tomou por inteiro, né, virou uma coisa muito grande, muito forte, eu também estava dando aulas no ensino público estadual, né, na condição de professor eventual. É o professor substituto, né? Falta alguém e aí eu ia lá substituir. Então eu dava aula de disciplinas as mais diversas. E, como se não bastasse tudo isso, eu também fui fazer um trabalho voluntário na APAC, que é a cadeia aqui da cidade, né, a unidade prisional aqui da cidade, que na época desenvolvia um sistema modelo de ressocialização, né, que estava recebendo retornos muito positivos, né, no país inteiro. E a Maura Sena, que é a atriz com quem eu contracenava, que fazia a Dona Baratinha, né, na peça infantil, ela coordenava esse trabalho artístico dentro da cadeia e me levou para lá, né? Então, nesse primeiro ano de 97 foi o ano que eu me descobri na arte, né? Eu me descobri na cultura. Eu nunca tinha feito nada de teatro ou de qualquer outra manifestação artística antes disso, né? Fui atrás com uma visão utilitária, digamos assim, né? Pragmática. Eu precisava daquele curso, daquela formação para melhorar a minha situação ali no mundo jurídico, né, na carreira jurídica. Mas a coisa me tomou por inteiro, né? Então, como eu disse, em poucos meses eu estava 4, 5 grupos diferentes, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ligado à arte, ligado à cultura e ligado à educação, né? Desde cedo eu fui descobrindo, felizmente, essa união, né, essa fusão na minha vida entre arte e educação, né? Então, esse primeiro ano, um ano muito especial, o ano de 1997, onde tudo começa, né? E o ano que vai dar as bases para tudo que eu vim, tudo que eu me tornei, né, depois, para tudo que eu vim a ser depois. Então, esse é um ano especial e aí começa toda a trajetória. E aí os anos seguintes continuaram com essa avalanche, né? Muita coisa acontecendo de forma muito intensa e muito prazerosa.
Então eu continuei com os grupos de teatro e fui ampliando, né? Ajudei a fundar com outros amigos, fundamos o grupo Nozes, que foi um grupo de jovens atores ali, né? Todos nós querendo encontrar nosso caminho, né? Construir a nossa linguagem. Então fizemos algumas performances pela cidade, fizemos algumas investigações e também ajudamos a fundar ali o Núcleo Natri, que foi um núcleo muito importante no final dos anos 90, de artistas jovens aqui da cidade, da região, né, que lançou as bases de trabalho para muita gente que hoje está aqui em Bragança ou que saiu de Bragança e conquistou um mundo aí, né, dentro do teatro, da música, das artes plásticas. Então foi um núcleo muito importante que produziu eventos como uma Pangeia Geral, né? E um nome interessante, né? A coisa unida e geral, né? De todos, né? Era uma ideia de unirmos as classes artísticas da cidade. Então era um movimento artístico, era um movimento cultural, era um movimento político, né? De ação cultural. E isso foi muito interessante, né? Foi me trazendo muito conhecimento, muita experiência dentro também desse lugar da articulação de desejos, de vontades, né, de fazer projetos acontecerem, né, de fazer sonhos acontecerem. E nesse ano de 98 fiquei com todos esses grupos, né, essas ações culturais. Isso foi continuando por 99 e em 99 foi quando eu comecei também a ir para fora, quer dizer, eu ainda estudava direito, eu ainda vivia em Bragança, mas comecei também a ir para São Paulo fazer cursos, né, curso de palhaço, curso de técnica vocal, né, cursos que iam aparecendo, cursos livres, cursos pequenos. Eu fui me interessando e fui me inscrevendo, fui fazendo, né? Enquanto aqui na cidade eu continuava com o teatro e também comecei a entrar na TV, né, na TV Bragança, o canal de TV que existia naquele momento. Eu fazia um programa chamado Sonho e Fantasia, um programa infantil, onde eu dava voz e manipulava, né, e dava vida a um ursinho, né, eu funcionava ali como um bonequeiro, né, um manipulador de um boneco, enquanto a outra atriz fazia a Dona Baratinha, né, a mesma atriz que tinha feito lá, com quem eu tinha feito em 97 a peça, foi ela quem me chamou para esse programa de TV. Então passamos um ano de 99 fazendo esse programa infantil aqui na cidade, né? E levando para o programa artistas daqui, né? Divulgando o trabalho de muitos artistas aqui da cidade e da região. Foi um ano também muito bom em relação a abrir, né, o contato com o poder público, que até então eu não tinha, né? E então nesse momento também que eu trabalhei para a Secretaria de Cultura do município, dirigindo e produzindo um espetáculo infantil, né, sob encomenda. Eles queriam fazer uma semana de apresentações ali para toda a rede municipal da cidade, uma peça sobre higiene bucal, né? Então fizemos um espetáculo bem legal, bem divertido e tal, e lotamos o teatro por uma semana, né, fazendo esse trabalho sob encomenda. Nesse ano também eu fazia uma outra peça infantil sobre reciclagem chamada O Monstro Sujão, né, que aconteceu em várias escolas, vários locais aqui da cidade. Excursionamos também, fomos para festivais, né, pelo interior e alguns festivais também na capital, em São Paulo. Então foi um ano bastante movimentado, né? E é naquele ponto que eu já estava em dúvida se eu continuava ou não com a minha carreira jurídica, né? Se eu terminava ou não a faculdade, porque eu estava completamente cercado, né? De arte, de cultura, de educação o tempo todo. E nesse ano de 2000 também foi quando eu comecei a dar aula, né? Foi o primeiro ano onde eu tive uma turma de teatro. No caso foi no SAMA, que é uma entidade assistencial aqui de Bragança. Então eu fui cuidar de duas turmas, né? Uma turma na parte da manhã, outra na parte da tarde, de crianças e jovens ali, né? Pré-adolescentes, que são internos desse lugar, né? Que vivem nesse lugar. Então foi o primeiro momento de trabalho com aulas de teatro, integrado a um olhar de educação, né? De trabalho social. E ali que eu comecei a entender melhor e me apaixonar mais pelo universo da educação, né? Foi quando as coisas se juntaram e fizeram sentido. Nesse momento, claro, eu terminei o curso de Direito, mas já sabia que não queria seguir nessa área, né? Já sabia que o meu lugar era na arte, na educação, né? E na cultura como um todo.
E aí os anos seguintes, 2001, 2002, 2003, foram anos onde eu me afastei um pouco do palco, né, enquanto ator, trabalhei menos como ator, mas ampliei o meu trabalho como educador. Então eu fui conquistando nesse momento turmas regulares de teatro, né, fui criando cursos de teatro em centros culturais, em entidades assistenciais, em escolas privadas, em escolas públicas. Fui trabalhando dessa forma, né, com várias turmas e cada vez me interessando mais por esse universo da educação, né, aliado ao universo da cultura e da arte. Então, em 2003, eu comecei a trabalhar com um projeto chamado Escola da Família. O projeto consistia no seguinte, né, as escolas estaduais, elas ficavam abertas aos finais de semana, oferecendo atividades para a comunidade. Atividades de lazer, de esporte, de cultura, de formação social, de formação técnica. Então, foi um grande momento de aprendizado, porque foi o momento que eu saí da condição de professor, né, pensando o professor dentro de uma sala fechada, dentro de um espaço fechado, e passei a trabalhar também como um contato, né, como uma ponte entre a escola e a comunidade, né, articulando as necessidades e os desejos da comunidade, trazendo, tentando desenvolver e produzir essas atividades ali na escola em que eu trabalhava, na escola que eu coordenava. Então, esses anos foram muito importantes para, né, construir essa base de educação. Mas eu tinha me graduado num outro curso e estava sentindo a necessidade de me aprofundar enquanto educador, enquanto arte educador. E aí, nesse momento, eu decidi prestar um novo vestibular, né, para que eu tivesse, de fato, uma formação mais sólida. E fui fazer o curso de pedagogia na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Transferi para lá, né, fiquei entre Bragança e Campinas estudando. Aos finais de semana eu trabalhava aqui nesse projeto e durante a semana eu estudava em Campinas, fazendo lá o curso de pedagogia. Nesse primeiro ano do curso de pedagogia, eu, claro, convivia também com os alunos do curso de artes cênicas, que funciona bem ao lado, né? E isso, claro, foi muito gostoso e muito tentador, né? Eu estava muito próximo do curso de artes cênicas. E no meio desse ano eu fiz uma oficina aqui em Bragança, no Festival de Inverno da Serrinha, né? Um festival também bastante importante aqui na cidade. E foi uma oficina de uma semana, uma imersão com uma montagem de texto, né? Com uma montagem de peça, com a direção, a condução do José Celso Martínez Correia, que é uma referência gigantesca, né? Não só do teatro brasileiro, mas do teatro que se faz no mundo todo. E essa oficina serviu como um chacoalhão para mim, né? Serviu como uma corda, assim, né? Um despertar. E naquele momento eu decidi que eu deveria me aprofundar também no meu trabalho como ator. Então eu prestei um novo vestibular e continuei ali na mesma instituição, na Unicamp, só que fui para o curso de artes cênicas, né? Então eu já estava nesse processo de aprender lá, né? Me aprofundar lá e trazer para Bragança esse conhecimento, essas práticas, essas novas experiências. Os anos seguintes, né, os anos onde eu frequentava a graduação em artes cênicas, foram anos muito exigentes. Era um curso integral, então eu ficava de segunda a sexta o dia todo, né, tendo aulas e ensaios. Mas aos finais de semana eu estava de volta a Bragança e então eu fiquei uns anos nesse sistema de leve e trás. O que eu aprendi ali na universidade, as discussões que eu tinha, as práticas, as experiências, eu trazia aqui para Bragança. E aí nesse momento eu destaco dois trabalhos importantes, né? Um foi com o grupo Ipansotera, foi um grupo de gente muito jovem, potente, criativa, muito afim, né, de aprender. E aí eu fiquei fazendo assistência de direção desse grupo de 2005 a 2007. Né? Então, como eu disse, né, era o sistema de leve trás, ali eu fiquei alimentando e sendo alimentado por esse grupo por um tempo. E um outro destaque é a montagem de um texto totalmente bragantino, né, escrito a quatro mãos, né, por dois artistas bragantinos, e é um texto chamado A Nave, que resultou numa montagem muito legal com 35 atores em cena, né? Foi um negócio grandioso que aconteceu naquele momento e que foi refletindo ali também um gosto pessoal, né? Uma busca pessoal
por processos de imersão muito intensos, né, de curta duração, mas muito intensos e que resultassem em espetáculos teatrais. Essa foi a primeira grande experiência e que depois eu repliquei, né, nos anos subsequentes ali. Eu fui fazendo oficinas dessa maneira, né, eu juntava atores da cidade por uma semana e nessa uma semana a gente mergulhava em algum texto, em alguma ideia, alguma proposta e ao final levávamos isso para a população. Então esses dois destaques que eu gostaria de deixar, né, para esses anos aí de entre 2005 e 2008, quando eu estava na graduação lá em Campinas. Uma vez encerrada a graduação, eu estava de volta à cidade com mais força, com mais presença e atuando em diferentes frentes. Então, para começar, né, com uma delas, foi o curso de Jogos Teatrais para Professores. Eu comecei a trabalhar diretamente com professores da rede municipal aqui da cidade, oferecendo uma formação, né, para trabalhar a questão da voz do professor, da comunicação, da qualidade do trato vocal, também pensando na questão da linguagem corporal do professor, né, e o seu uso em sala de aula. Jogos teatrais onde os professores pudessem se desenvolver enquanto comunicadores, mas também aplicar esses jogos com seus alunos, fossem eles crianças ou adolescentes. Então eu fui trabalhar diretamente na frente da educação, mas não fiquei só nela, continuei também com o teatro, com a arte, né, trabalhando oficinas e turmas regulares de teatro aqui na cidade. E aí eu começo a destacar algumas dessas experiências teatrais, né? Começando por montagens, como eu falei, né? Eu gostava de trabalhar essas imersões, né? Processos imersivos intensos de uma semana que resultavam em espetáculos. E aí em 2010 ocorreu uma nova montagem da peça A Nave. Em 2011 foi um espetáculo chamado Flor de Obsessão, onde juntei em torno de 40 pessoas e trabalhamos todos os 17 textos do Nelson Rodrigues. Claro, um trechinho de cada texto e fizemos um espetáculo inteiro, um espetáculo itinerante, muito legal e muito impactante aí nos rumos, né, de muitos jovens aqui da cidade que depois decidiram se aprofundar no fazer artístico. E 2012 foi uma nova montagem, dessa vez um projeto oriundo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Tive um projeto aprovado por essa lei, captei os recursos e fiz essa montagem também com muitos atores, né, como parte desse processo, né, da lei de incentivo. E um trabalho bem importante porque consegui captar esses recursos, né, de impostos municipais e transformar, né, em algo para toda a população, né, em um produto de educação, de formação teatral para aqueles que participavam, mas também um produto cultural para aqueles que estavam assistindo ao final, né? Então, esses anos ali de 2010, 2011, 2012 foram muito intensos, né? Fiz também montagens natalinas, né? Mesmo processo de imersão de uma semana, só que fazendo montagens de Natal, né, para a população bragantina. E é nesse momento que eu gostaria de destacar dois projetos bastante importantes na minha trajetória e também na história da cidade. Um é o projeto Bragança em Cena e o outro é o Instituto Entrando em Cena. Vou falar primeiro sobre o Bragança em Cena, que começou em 2011 da seguinte maneira. Um prêmio, né, um PROAC, chegou aqui na cidade em forma de prêmio, em forma de edital. O grupo que estava promovendo esse edital, ele conseguiu esse recurso com a ideia de promover pequenos grupos, pequenos trabalhos, pequenos projetos em diferentes cidades do interior, né? Era um projeto de fomento. E assim que ficamos sabendo, né, eu e diversos atores e outros diversos grupos aqui da cidade começamos a nos articular. Só que cada grupo com o seu projeto, porque havia valores menores desses prêmios e um grande valor maior. A minha função nesse momento, né, o que eu fiz nesse momento foi conseguir articular os desejos de todos esses grupos para que nós tivéssemos um único projeto, um projeto mais forte, mais consistente, e assim a gente conseguisse o prêmio maior, o valor maior de fomento. E foi o que fizemos, né, a conseguir trabalhar essas diferentes vontades e construímos esse projeto e fomos aprovados, né, no lugar de ter um projeto menor para um grupo menor. Nós tivemos
todos esses grupos unidos com um valor maior. E assim promovemos oficinas de diferentes frentes artísticas para a população bragantina, né? Oficinas totalmente gratuitas. Esse acontecimento, esse projeto, fez com que no ano seguinte eu e outro companheiro de trabalho, outro grande parceiro de trabalho, quiséssemos continuar esse projeto, né? Não tínhamos mais o recurso do PROAC, mas conseguimos recursos junto à Secretaria Municipal de Cultura, que naquele ano de 2012 pôde bancar o projeto, né? E assim oferecemos oficinas todos os sábados e domingos, 4 horas de oficina em cada dia, e oficinas livres e abertas para a população, né? Trabalhando diversos aspectos, não só do teatro, mas de artes em geral. E o projeto funcionou muito bem, né, por esse ano todo, até que no final desse ano nós conseguimos um novo PROAC, agora voltado para o nosso grupo, né, um PROAC de R$50 mil para a montagem de obras inéditas no interior do estado. E aí foi um trabalho excepcional também de formação que nós oferecemos. Eu e esse grande parceiro oferecemos um trabalho de formação para esses jovens que vieram compor o elenco da nova montagem. Foram meses de oficinas variadas, com diferentes profissionais que vinham aqui para Bragança oferecer o trabalho deles. E ao final que nós fizemos esse trabalho de montagem, né, que nós ocupamos o centro da cidade, o local em frente ao mercado municipal aqui da cidade, e ocupamos essa área toda, né, ocupamos esse espaço e causamos um grande impacto na cidade, né? Oferecemos uma formação de qualidade para esses jovens e causamos um grande impacto, né, na cena cultural da cidade. Cada uma das apresentações contava com música ao vivo, com trilha sonora executada ao vivo e, claro, os artistas que executavam essas músicas, né, essas trilhas, também artistas aqui da cidade, artistas de renome aqui da cidade. Então foi um grande trabalho, né, poder trazer esses recursos para o interior e oferecer uma formação de qualidade, né? E a formação foi bem feita a ponto de, desse grupo, vários deles depois saíram e foram se formar melhor, né? Foram aprofundar seus estudos. 3 dessas pessoas foram para a UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Hoje estão aí seguindo suas carreiras, 2 deles fazendo mestrado, um outro trabalhando aqui na região também com dança, com yoga. Então nós conseguimos, né, transformar essa realidade desses jovens a partir desse projeto que foi o Bragança em Cena, que continuou até 2014, né? 2014 houve um novo edital do PROAC que nós conseguimos trazer aqui para a cidade. Então, por 2 anos seguidos, né, aconteceu esse edital de montagem. O primeiro em 2013, o segundo em 2014, né? E o projeto Bragança em Cena como um todo acontecendo de 2011 até 2014, mudando vidas, né, promovendo transformações. Então esse é o primeiro que eu dei esse destaque. Agora eu queria falar do Instituto Entrando em Cena, que também chegou aqui na cidade com uma proposta muito ousada de educação, de formação de jovens de 10 a 18 anos. E uma formação grande, né? 3 horas de aula, 3 vezes por semana, né? 9 horas de formação total, além de oficinas complementares aos finais de semana. A cada 15 dias ali, mais ou menos, eles tinham formações complementares e viagens para outras cidades para assistir espetáculos, para aumentar a sua formação. Então eles tinham aulas de teatro, de circo e de danças brasileiras, né? Uma formação bem ampla dentro do universo das artes cênicas. E eu fiquei professor, né? Fui educador de teatro desse projeto por 3 anos seguidos, né? De 2012, na sua fundação, até 2015. Ainda dentro do Instituto Entrando em Cena, ocorreu um outro projeto chamado Entrando em Cena no Mundo. E qual era a função desse projeto? Era capacitar as pessoas, jovens de todas as idades, a desenvolver seus projetos de transformação social, né? Muita gente tem vontade de transformar a sua realidade, transformar a sua comunidade e não sabe como. E o nosso projeto ajudava essas pessoas, né? Ajudava as pessoas a dar formato, dar forma à sua ideia, ajudava as pessoas a escrever esse projeto, né? Colocar no papel a ideia e ajudava a executar também, né? Ao final, os projetos selecionados recebiam uma pequena verba de execução
e depois eles aprendiam também a prestar contas, né, dessa execução, desse valor investido. Então a gente acompanhava essas pessoas por todas as etapas, né, desde a ideia inicial, passando pela escrita do projeto, para aprender a escrever, né, colocar toda a estrutura certinho, até pegar esse recurso, usar o recurso, executar o projeto e prestar contas, né, passando por todas as etapas. Então foi um projeto sensacional que trouxe para muita gente essa noção de que é possível realizar projetos assim, dessa natureza, né? Essa foi uma das coisas ali pelo entrando em cena. Fora do Instituto também, eu vou dar destaque a duas outras coisas que aconteceram nesses anos ali entre 2010 e 2015. Um foi que eu fui coreografar a comissão de frente de uma escola de samba aqui da cidade, a escola de samba Império Jovem. Por 2 anos seguidos, né, eu e um grupo ali fizemos essa comissão de frente. E o primeiro ano levou o estandarte de ouro de melhor comissão de frente, né, porque veio uma proposta nova e ousada para a cidade. Então, também foi um trabalho que chegou em outra frente, né, que é a da escola de samba, que é um trabalho muito tradicional aqui na cidade, né? Tem muitas escolas de samba aqui que já realizam um trabalho social há muito tempo. Então foi muito interessante fazer esse trabalho com a comissão de frente. E um outro foi que, em 2015, a casa onde eu morava virou um espaço cultural, né? Era um desejo antigo também que eu tinha de produzir isso. Então eu, com um amigo com quem eu dividi a casa, nós transformamos a casa nesse espaço cultural, né, que naquele ano de 2015 foi de grande importância para a cena cultural bragantina, né, porque nós promovíamos ali saraus, promovíamos encontros de artistas plásticos, oficinas, bandas, né, diferentes bandas aqui da cidade, artistas, cantores e cantoras aqui da cidade, que se apresentaram ali naquele espaço, né. Então foi um espaço de trocas, de criação, de improvisação, um espaço de também formação de redes de trabalho, né? Então, a Casa do Moraes, que foi o nome desse espaço, a Casa do Moraes funcionou durante todo o ano de 2015 promovendo esses grandiosos eventos, né? Com muita gente, com muita arte acontecendo ali dentro e ali fora também, né? Coisas que aconteciam ali, que eram germinadas ali e que se expandiam por toda a cidade. Por fim, né, para terminar esse período aí até 2015, eu quero falar um pouquinho também da minha atuação como membro do Conselho Municipal de Cultura, né? Em 2013, 14 e 15 eu fiz parte também, né, ali do Conselho, discutindo as questões culturais do município, as questões de política cultural, né? Colaborando também com a entrada e a estruturação da cidade no sistema municipal, ou melhor, no Sistema Nacional de Cultura. Bom, essas são algumas das realizações que eu gosto de destacar até o ano de 2015. Logo no começo de 2016, eu fui embora do país. Eu saí do país por um tempo, né? Eu tinha um desejo de ter uma experiência vivendo fora e fui realizar essa experiência vivendo na Irlanda. Lá tem uma comunidade brasileira muito grande, muito forte. Então eu tive a oportunidade de fazer peças, né? Fiz uma peça toda em português com um elenco brasileiro. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história da cidade. Dei aulas de teatro, né, por um bom tempo, por quase 3 anos, dei aulas de teatro na cidade, turmas regulares. E fiz também um trabalho como ator no seriado Vikings, né, um seriado bem famoso que as pessoas encontram na Netflix. Eu participei, né, trabalhei nesse seriado como ator figurante, nesses 3 anos que eu permaneci lá na Irlanda. Depois disso eu fiz uma longa viagem pela Ásia. Fiquei um tempo morando em diferentes países ali da Ásia e em especial no Vietnã também eu trabalhei como ator, fiz comerciais de TV lá no Vietnã, dei aulas também lá de teatro e de inglês e no final do ano de 2019 eu voltei aqui para Bragança. Logo depois eu já estava engajado com uma montagem de Sonhos de uma Noite de Verão com direção do Guilherme Leme, mas que foi interrompida, né, devido à pandemia. E essa ocasião, essa existência da pandemia, fez com que eu me juntasse a um grupo de atores aqui da cidade e criássemos um grupo de teatro online, de teatro virtual. Então, nesse ano de 2020, mesmo distantes, né, mesmo
mesmo afastados socialmente, nós criamos esse grupo e nos apresentamos, né? Criamos um trabalho online e apresentamos no Festival de Inverno aqui da cidade. Foi parte da programação, né? A peça chamada Transmissão aos Vivos. E nesse momento, né, é onde eu me encontro aqui na cidade de Bragança, fazendo esse trabalho online, o grupo continua, né, e outras experiências estão por vir. E agora com a Lei Aldir Blanc, novos trabalhos também devem surgir logo no começo do ano. Então, basicamente, essa é a minha trajetória dentro de Bragança Paulista, né? Essa é a minha trajetória aqui na cidade que me acolheu quando eu era criança e que me formou, me fez ser quem eu sou.